Gente, nossa aula de hoje vai ser sobre a disciplina de legislação de trânsito. Eu costumo dizer que a aula de legislação no parto é como se fosse a cabeça do menino. O que isso quer dizer? É a parte, minha gente, mais complexa, assim, principalmente para leigos, né? Vocês que não estão acostumados com a linguagem, né? Com o conteúdo aí do direito, fica um pouco mais complexo, o conteúdo é mais pesado também. É a disciplina com a maior carga horária aqui do nosso curso, né? Que são 18 horas aula. Mas também, né, no parto, depois que passa a cabeça, ó, o resto é mais suave. Tá? Por isso que a gente escolhe também dar essa disciplina aqui no início, né, no início das aulas, porque vocês estão ainda, né, com a cabeça fresca, né, descansados. Depois a gente só coloca as disciplinas mais leves, certo? Mas eu vou fazer o máximo possível para ser tranquilo, para ser agradável, para que vocês possam entender e também consigam aplicar esse assunto na prova de vocês no dia a dia como condutor. Gente, desde já eu quero deixar uma dica que não vai servir só para legislação, tá? Mas para todas as disciplinas. Qual dica é essa? É a dica que é o segredo do sucesso, gente, para aprovação nessa prova teórica que vocês vão precisar fazer. E o que é? Fazer simulado, certo? A partir de hoje, vocês vão fazer simulados todos os dias, tá? Então, baixe um aplicativo, eu vou mandar já já no grupo para vocês um aplicativo, né, de simulado aí do Detran. Pode ser esse ou pode ser qualquer outro que tenha 40 questões e que vocês consigam aí revisar essas questões, certo? Para verificar o que foi que vocês acertaram e o que erraram, para que não venha a errar novamente, certo? É comprovado cientificamente que o maior meio, o maior método de estudo para aprovação em provas é fazer questão, tá? Então, façam desde já de todas as disciplinas. Ah, professora, mas eu não tive tudo ainda. Melhor ainda, porque quando chegar lá no conteúdo, vocês já vão ter quebrado a cabeça e com isso a gente vai conseguir aplicar da melhor forma possível, tá? As provas do Detran, gente, elas se repetem, tá? O banco de questões dos simulados é o mesmo banco de questões da prova. Então, você vai ter acesso à prova antes mesmo dela acontecer, né? O que aumenta em um grande número, em grande chance, né, de você passar aí de primeira na sua prova, tá? Então, a partir de hoje, façam simulados, tá? Se você não conseguir pelo aplicativo, você pode entrar no site do Detran na Bahia também e fazer através do site, né, no computador. Mas façam todos os dias, precisa ter 40 questões e você precisa conseguir resolver, retornar, né, revisar essas questões aí, certo? Para que vocês aprendam, né, nessa revisão, estejam estudando também na revisão, beleza? Então, façam aí simulados até o dia da sua prova, tá? Ah, professora, mas tenho preguiça. Gente, é só uma vez que vocês vão precisar fazer isso, tá? Então, tenham esse cuidado para que vocês consigam passar de primeira. Beleza? Depois, é normal no começo vocês não acertarem tantas questões, porque vocês não tiveram as disciplinas, certo? Mas é importante fazer. E vocês vão perceber que conforme vocês forem fazendo, né, esses simulados, vocês vão adquirindo também uma facilidade, certo? E conseguem aí resolver e fazer uma pontuação cada vez maior aí nesses simulados, beleza? Então, não só para a disciplina de legislação, mas para todas as disciplinas, é essencial que vocês façam as questões, certo? Alguma dúvida, minha gente? Não? Pessoal caladinho nessa turma, né? Beleza. Pessoal, esse material aqui, vocês já devem ter recebido, né, pela autoescola, o PDF da nossa apostila. Se não receberam, me sinalizem aí no WhatsApp, que aí eu envio para vocês, certo? Essa apostila aqui direitinho. Vamos lá. Legislação de trânsito. Como eu falei, é a maior disciplina que nós vamos ter aqui e eu espero que vocês consigam aí aprender bastante. Também é a disciplina mais cobrada, com o maior número de questões da sua prova, tá? Pessoal, vamos esquecer um pouquinho a parte de trânsito e vamos falar um pouquinho sobre legislação, certo?
que vocês acham que servem as leis? Me digam aí. Para que servem as leis? Por que elas existem? Esquece um pouquinho a parte de trânsito. Leis, de maneira geral. Eduardo abriu o áudio, se arrependeu. Por que existem as leis, Eduardo? Para que a sociedade não vire uma bagunça. Isso, para que a sociedade não vire uma bagunça. Muito bem. Lucinal, eu queria falar também, eu vi que abriu o áudio. Ó, silenciou de novo. Abre o seu áudio, Lucinal. Eu abri, mas o colega já falou. Basicamente é isso, né? Para consertar as coisas, andar tudo certinho. Para que a sociedade não vire uma bagunça. Pronto, de maneira resumida, né? Gente, ó, com isso, eu quero contar uma historinha para vocês, certo? Existiu, né? Ele não está vivo mais, um filósofo jurista francês chamado Jean-Jacques Rousseau, mais conhecido como Rousseau. E Rousseau escreveu um livrinho que se chama Do Contrato Social. Nesse livro, ele conta uma historinha assim, que o ser humano, ele vivia, né, lá no comecinho, né, nos primórdios, ele vivia no estado natural, e aí ele podia fazer o que ele quisesse. Imagina, ele podia andar pelado se ele quisesse, né? Ele podia ficar com o paredão ligado a hora que ele quisesse, ele podia matar as pessoas se ele quisesse, ele podia beber e dirigir se ele quisesse. Só que essa vida dessa pessoa lá no passado era uma vida também muito perigosa. Não, claro que não existiam todas essas coisas, esses exemplos, né? Eu fiz uma analogia com o que a gente tem hoje. Mas as pessoas nesse estado, né, lá no começo, eles podiam fazer o que eles quisessem, não existiam regras, tá? Mas era uma situação muito perigosa para essas pessoas também. Por quê? Porque eles viviam sozinhos, né? Eles precisavam caçar sozinhos, se sustentar de determinada forma sozinhos, né? Precisavam se defender das feras também sozinhos, tá? E tudo isso trazia uma vida muito difícil para essas pessoas. E aí o ser humano, notando isso, ele percebeu que se ele vivesse em comunidade, ele teria facilidade, tanto para a sua segurança, quanto para a alimentação, certo? E outros requisitos, né? E ele decidiu viver em grupo, viver em bando. Só que aí, vivendo em bando, ele precisou abrir mão de algumas coisas, né? Ele já não podia andar pelado, já não podia matar as pessoas, não podia andar com o paredão ligado, né? Até tarde da noite, não podia aí beber e dirigir, certo? Então, com isso, se criou esse contrato social, né? Criou o que a gente chama de direitos e obrigações, né? Ele tem direito a se alimentar, tem direito a estar seguro, direito à educação e tantos outros que a gente viu que se desenvolveram, né, para a gente ter o que a gente tem hoje. Mas, em contrapartida, ele tinha algumas obrigações, né? Os direitos dele se limitavam, né, a partir do direito do outro. E assim foram criadas regras, né, de convivência. E não é diferente com a gente hoje, né? As normas são criadas para que a gente tenha uma sociedade ordeira, organizada, né, como Eduardo e Lucinava falaram, para que não vire uma bagunça, né, já que a gente precisa viver em comunidade. E não é diferente aqui com as regras de trânsito, tá? No nosso país existe uma regra, né, que organiza o trânsito no Brasil. E que regra seria essa, pessoal? O nosso Código de Trânsito Brasileiro, também conhecido como CTB, carinhosamente conhecido como CTB, né, que está em vigor aí desde 1997 e tem diversas aí modificações, né, inclusive modificações recentes, que fizeram algumas alterações no seu texto. Mas no Código de Trânsito, pessoal, estão dispostas todas os aspectos que podem existir no trânsito, né? A gente tem aí resoluções, né, que venham complementar aí também esse código, mas de maneira geral é o Código de Trânsito que trata sobre os diversos aspectos do trânsito. Aqui a gente fala tanto de infrações de trânsito, né, que é a primeira coisa que a gente pensa quando fala aqui do código, quanto sistema de educação de trânsito, como organização, né, dos órgãos aí do Sistema Nacional de Trânsito, fala sobre construção de vias, fiscalização, recursos,
certo? Então, tudo isso está incluso aí na nossa lei específica, né, sobre o trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Também, pessoal, podem surtir efeitos aqui no nosso país no que diz respeito ao trânsito, os acordos internacionais, né, que podem ser incorporados aí, né? Entre eles, os que estão em vigor, a gente tem a Convenção de Viena, de 1968, o Mercosul, né, o Acordo do Mercosul, de 1992, né, que uniformiza aí o trânsito entre os países integrantes aí no Mercosul, certo? E integram aqui também, né, o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Quando aprovado, certo? Com o core específico lá no Congresso Nacional, certo? Então, entendido isso aqui, essa introduçãozinha, né, sobre o nosso Código de Trânsito, para que servem as leis, vamos passar a falar agora de uma das partes, né, que traz aqui no nosso código, que é importante para a nossa prova, tá? O nosso código, pessoal, ele tem muitos artigos, tá? A gente não vai trabalhar todos aqui, tá? A gente vai trabalhar, claro, as principais partes e que caem na sua prova, né? Que é essencial que você saiba. Mas lembrando que o Código de Trânsito é um documento, uma lei que é de livre acesso para vocês. Então, ó, só dá uma pesquisada lá no Google, se vocês tiverem curiosidade, para irem estudando e vendo o que existe a mais aí no nosso código, certo? Então, primeira parte agora, vamos falar sobre Sistema Nacional de Trânsito, certo? O que vem na sua cabeça quando você pensa em sistema? O que é um sistema? Esquece um pouquinho o trânsito agora novamente. Mas o que é um sistema? O que é que você pensa quando a gente fala assim, um sistema para internet, um sistema para computadores, sistema respiratório, sistema circulatório? O que quer dizer a palavra sistema, gente? Me ajudem aí. Ó, Érica disse que é um conjunto. Eduardo, abre o áudio. Pode falar, Eduardo. É tipo uma mecânica que funciona de acordo com o passo a passo. Cortou o começo da sua fala, Eduardo. Pode repetir de novo, por gentileza, porque tem alguma coisa mexendo aí próximo do microfone. Pode repetir? O sistema é tipo algo que já é meio que programado que vai acontecer. Uma Tipo, coisa organizada, né? Isso que Programada para acontecer. Pronto. Mais alguém? Vamos lá, tem muita coisa que vocês podem falar sobre o sistema aí ainda. Tem mais alguém que... Márcia abriu o áudio. O que é um sistema, Márcia? Travou um pouquinho dela ali agora. Acessar os nossos dados, né? E ter um resultado preciso daquilo que a gente anda fazendo no dia a dia. E esse sistema garante que nós possamos viver uma vida, vamos dizer assim, correta no trânsito e assim, seguir as leis conforme está o Código Penal, né? Entendi. Então, Márcia falou de uma maneira mais geral, não foi, Márcia? Para que serve Foi. um sistema, ela falou no Sistema Nacional de Trânsito. Mas vamos voltar um pouquinho para algo mais simples, né? O que é um sistema? A Érica falou aqui, é um conjunto. Ivan falou que que sistema é um banco de dados, mais ou menos. Mas vamos lá. O que é um sistema, gente? Quando a gente fala em todos esses exemplos, né, sistema respiratório, sistemas para a internet, de computadores, sistema circulatório, nós estamos falando de um conjunto de órgãos, né? Então, ou de setores, né? Conjunto de órgãos ou setores, que trabalham de maneira individual, mas que mesmo tendo sua função, né, individualmente, eles contribuem para um objetivo em comum. Eles trabalham em conjunto para alcançar alguma coisa,
né? Quando a gente fala, por exemplo, sistema circulatório, aí a gente tem coração, veias, artérias, capilares, né? Cada um com a sua função, mas trabalhando em conjunto, quer fazer o quê? O sangue oxigenado circular pelo corpo, não é isso? Quando a gente fala de sistema respiratório, nós temos pulmões, traqueias, brônquios, né? Tudo isso, cada um com uma função, mas com o objetivo em comum de fazer a pessoa respirar, né? De levar oxigênio aí para o sangue, certo? Então, sistema nada mais é do que um conjunto de órgãos, cada um com a função individual, mas trabalhando em conjunto para alcançar um determinado objetivo. E não é diferente aqui no Sistema Nacional de Trânsito, certo? No Sistema Nacional de Trânsito, nós temos diversos órgãos que trabalham em conjunto para alcançar um trânsito organizado, um trânsito ordeiro, um trânsito seguro, certo? E aí fazem parte desse sistema, pessoal, tanto órgãos da União, né, que é do Brasil, de maneira geral, né, que respondem ao governo federal, quanto órgãos estaduais e municipais, né? Tudo isso com esse objetivo de trazer um trânsito organizado, ordeiro, seguro. Tá? Nós temos aqui, pessoal, órgãos que... Deixa eu baixar um pouquinho. Órgãos que têm funções diferentes, como eu falei, né? Aí aqui a gente pode ter órgãos que criam normas, tem órgãos que fiscalizam se essas normas estão sendo cumpridas de maneira adequada, né? Que viabilizam aí o cumprimento dessas normas. Temos órgãos que constroem vias, temos órgãos que possibilitam você propor um recurso, por exemplo, certo? Então, são diversos órgãos aqui, cada um com a sua função, que nós vamos trabalhar aqui em Sistema Nacional de Trânsito, ok? Prontinho. Então, primeiro, vamos falar sobre os órgãos normativos, consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito. O que são órgãos normativos? São órgãos que criam regras, pessoal. Quer dizer que eles criam leis? Não. Quem pode criar lei no nosso país? Só o poder legislativo, né? Que é eleito pelo povo. Tá? Mas o que esses órgãos normativos fazem? Eles complementam algo que precisaria, na verdade, a lei de trânsito determina, mas não especifica, certo? Então, por exemplo, a lei de trânsito determina que é necessário o uso do capacete, tá? Mas não fala qual capacete que é permitido, por exemplo, certo? Quais os requisitos aí para a utilização desse capacete, né? Aí a gente tem aí uma resolução, né, que foi criada, porque não existe essa especificação lá no Código de Trânsito, então ele diz: o capacete precisa ter selo do Inmetro, o capacete precisa estar dentro do prazo de validade de 5 anos, certo? Então, o que esses órgãos fazem é justamente criar essas regras específicas que não existem lá no Código de Trânsito, né? Ele determina uma coisa, mas precisa existir uma resolução para regulamentar isso. Deu para entender? Também são órgãos consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito. O que quer dizer um órgão consultivo? Quer dizer que quando existir alguma dúvida, algum problema relacionado ao trânsito, esses órgãos eles terão especialistas que vão dar consultoria, que vão dar pareceres a respeito aí do direito de trânsito, que são peritos, né, pessoas que entendem muito sobre o assunto de trânsito. E também coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, eles coordenam os demais órgãos aí do sistema, certo? Então, quais são esses órgãos normativos, consultivos e coordenadores, pessoal? Primeiro, nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo aí, né, do Sistema Nacional de Trânsito, que responde ao SENATRAN, né, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, certo?
O Conselho Nacional de Trânsito, ele cria essas normas a nível nacional, também é um órgão consultivo a nível nacional e coordenador a nível nacional, certo? Nós temos aqui também órgãos que correspondem como se fosse aos estados. O primeiro é, de fato, um estado, né, que é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, que é um órgão também normativo, consultivo e coordenador aí do Sistema Nacional de Trânsito, certo? Ou seja, ele soluciona dúvidas, coordena aí os órgãos a nível estadual, certo? Imagina só se todo problema que existisse no nível de estado precisassem chegar ao CONTRAN, né, ao Conselho Nacional de Trânsito, e muitas vezes situações que são muito específicas daquele estado, tá? Então, os CETRANs, eles vão dar essa assistência, eles vão dar esse parecer, né, a respeito aí do trânsito, e também são órgãos que vão servir aí como última instância no caso de recursos administrativos. A gente vai ver aqui também. Teve alguém que levantou a mão? Falamos do CETRAN, né? Vou falar um pouquinho para vocês agora do CONTRANDIF. O que seria o CONTRANDIF, gente? O CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Bom, o Distrito Federal, ele não é um estado nem um município, não é? Ele é o Distrito Federal. É um órgão que a gente chama, é um ente federativo que a gente chama de sui generis, ou seja, o único do seu tipo, o único do seu gênero, tá? Ou seja, traduzindo da melhor forma, é o diferentão, tá? O CONTRANDIF é o diferentão. Mas aqui ele assume o papel como se fosse de um Conselho Estadual de Trânsito, mas a gente não pode colocar o nome de Conselho Estadual, né? Porque, na verdade, se trata do Distrito Federal. Então, ele vai ser um órgão consultivo, coordenador, né? No que diz respeito aí ao âmbito, né? Ao território do Distrito Federal, tá? Também vai servir como um órgão recursal aqui na última instância. Quando a gente for falar de recurso, né, de infrações de trânsito, eu vou mencionar isso aqui novamente para vocês, certo? Então, esses aqui são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Vamos falar um pouco agora dos órgãos executivos. O que são órgãos executivos, pessoal? São aqueles órgãos que fazem cumprir as leis e normas de trânsito, certo? E aí aqui nós temos, a nível nacional, né, o DENATRAN, que passou a ser chamado de SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, eles executam as normas de trânsito aí, fazem com que elas sejam executadas a nível nacional. Nós temos aqui no nível estadual os DETRANs, Departamentos Estaduais de Trânsito, tá? E o Código de Trânsito fala que os DETRANs, eles são responsáveis por emplacamento de veículos, habilitação, né? Tirar a habilitação, entre outras coisas, aí dentro, né, do Estado. Presta atenção que isso aqui é questão de prova, tá? Cai bastante. Temos também aqui a CIRETRANS, né, que são órgãos executivos regionais, né, de trânsito. Temos aqui o DENIT, certo? O DENIT, pessoal, ele é um órgão executivo rodoviário, né? O DENIT é o responsável pela construção e manutenção das rodovias federais, né? O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, então é ele o responsável por construção e manutenção de vias federais, certo? Nós temos no nível estadual o DER, né? Departamento de Estradas de Rodagem, né? Pode ser DER do Estado da Bahia, DER do Estado de Minas Gerais, etc. Tá? Que é responsável pela construção e conservação de vias nos estados, tá? As vias estaduais, ok? No estado da Bahia, ele deixou de ser chamado de DER, né? E passou a ser chamada de CEINFRA, né? Secretaria de Infraestrutura e Transporte, certo? No estado da Bahia. Nós temos aqui também, né, os órgãos executivos das polícias, né? Polícia Rodoviária Federal, que é responsável por fiscalizar o trânsito nas rodovias federais, certo? Temos as polícias militares e polícias rodoviárias estaduais, que também faz parte aí da Polícia Militar, certo?
se você observar aí no Código de Trânsito, não existe, né, a inclusão das polícias militares como parte do Sistema Nacional de Trânsito. Só que o que acaba acontecendo, tá? Na maioria dos municípios, pessoal, o trânsito não é municipalizado. O que isso quer dizer? Não existe fiscalização do trânsito por parte de um órgão específico do trânsito e não existem aí agentes de trânsito, né, que trabalham para o município. Então, o que acontece? Vai ficar sem aplicar a lei de trânsito por causa disso? Não. Então, os municípios, eles fazem convênios com as polícias militares, certo? E aí, com isso, as polícias militares fiscalizam o trânsito nos municípios, né, e podem aplicar, inclusive, penalidades, certo? No caso das polícias rodoviárias estaduais, elas têm a competência de fiscalizar o trânsito nas rodovias estaduais, certo? E também temos, pessoal, os departamentos municipais de trânsito, que já são naquelas hipóteses em que o trânsito é municipalizado. Então, o município ele pode fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito, tá? E através dos agentes de trânsito que passam no concurso específico, tem treinamento específico para isso, ok? Também faz parte aqui do Sistema Nacional de Trânsito as JARES. O que são JARES, professora? São as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, né? As JARES, pessoal, são órgãos recursais, né, que possibilitam a gente exercer o nosso direito de contraditório e ampla defesa, que são garantidos lá na Constituição Federal. O que isso quer dizer? Gente, toda vez que a gente pode sofrer alguma penalidade, né, sofrer alguma pena, alguma medida, certo? Nós temos também o direito de dizer o contrário, de provar o contrário daquilo, certo? Então, por isso que existem as JARES. Em todo órgão que pode me penalizar por uma infração de trânsito, precisa existir, junto a ele, uma junta dessa, para me possibilitar recorrer dessa penalidade, certo? Para que possibilite eu exercer esse direito de dizer, não foi bem assim, de provar o contrário, certo? Daquilo que eu estou sendo acusado naquela circunstância, certo? Então, todos esses órgãos de trânsito que têm capacidade de me penalizar por infração de trânsito, precisa existir uma junta dessa. E a gente vai ver como funciona direitinho quando a gente for falar sobre infrações de trânsito, certo? Então, se a PRF pode me penalizar por infração, precisa ter uma JARE na PRF. Se o DENIT pode me penalizar, precisa ter uma JARE no DENIT. Se o Departamento Municipal de Trânsito pode me penalizar, precisa ter uma JARE também junto ao Departamento Municipal, né? Polícia Militar, aí normalmente no caso da Polícia Militar, através do DETRAN, né? Se a CINFRA pode me penalizar, também precisa ter uma JARE junto a ela, para que eu consiga exercer esse direito ao contraditório, né? Recorrer de maneira administrativa aí junto a esses órgãos para não ser penalizado, né? Claro que você tem que juntar provas, etc, etc, e a gente vai ver isso direitinho quando formos falar lá sobre infrações de trânsito, certo? Recursos e infrações de trânsito. Então, aqui nós tivemos já, pessoal, a parte de Sistema Nacional de Trânsito. Essa é uma parte que é bastante cobrada aí na sua prova, então preste atenção, tá? Quais são os órgãos normativos, consultivos e coordenadores e quais são os órgãos executivos, né? Os normativos, consultivos e coordenadores são aqueles que podem criar regras, que dão pareceres, que coordenam os demais. Já os executivos, não, eles não criam normas, eles só executam, né, aquilo que está descrito na lei. Então, eles fazem com que essas leis, que as leis de trânsito possam ser cumpridas, beleza? Certo, então, passada essa primeira parte,